É engraçado de falar do começo, porque eu não sabia a faculdade que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia prestar concurso, porque meu pai ele tem uma grande trajetória nos concursos públicos, assim, ele sempre foi uma grande inspiração. Meu pai passou pela Câmara Federal, depois ele foi para o banco, numa época que o banco era muito bom, depois ele voltou para a Câmara, até que por fim ele foi para o Senado e está lá no Senado até hoje. Então, assim, eu olhava para o meu pai e falava, não, eu quero... É normal, né, um filho querer seguir, quando ele gosta muito, assim, da carreira do pai, ou, enfim, alguma coisa que ele se inspira, ele querer seguir os passos do pai. Então, eu olhava ali para o meu pai, algumas vezes eu fui visitar o trabalho dele, cheguei até a estudar ali, quando eu esperava ele, tinha uma salinha lá, cheguei a estudar uma vez ou outra, esperando. Então, eu olhava para o meu pai e falava, não, eu quero seguir esse mundo de concurso. E é engraçado que alguns amigos meus ficavam no colégio falando, você vai fazer faculdade de quê e tudo. Acabei indo para o direito, mas na época eu tinha uma dúvida. E eu falava, rapaz, eu acho que vou fazer direito ou alguma outra que eu conseguir, mas o que eu quero mesmo é acabar ali, acabar com meus 17, 18 anos e já começar ali, fazer um cursinho e começar a estudar para concurso. E foi exatamente o que aconteceu. Acabei fazendo direito, né? Me inscrevi no curso de direito, fiz direito aqui no CEUB, uma faculdade de Brasília, e não passei na pública, realmente não consegui. Engraçado que eu até coloquei um curso muito mais fácil na faculdade pública, que era o curso de contabilidade, que na época, nada contra quem é contador, mas eu só escolhi porque a nota era mais baixa. E eu não passei na faculdade pública. Eu falei, cara, eu nem quero continuar focando, né? Vou já para o concurso. Então eu acabei o colégio com 18 anos, acabei ali, né, novembro, dezembro, já faz um tempo, nem lembro o mês que acaba, né? Mas novembro, dezembro, acabei o colégio e quando deu ali mais ou menos janeiro, fevereiro, eu me matriculei num cursinho presencial aqui em Brasília, porque na época a gente não tinha essa facilidade imensa e essa coisa tão boa, né, dos cursos online. Então, me matriculei nesse cursinho presencial e ali eu comecei minha trajetória a estudar efetivamente para concurso. Engraçado que o primeiro dia de cursinho eu lembro assim como se fosse hoje, né? Eu cheguei no local, carro do meu pai emprestado, porque os cursinhos eram à noite, dava para ir de ônibus, mas assim, o estacionamento, até chegar do ponto de ônibus o cursinho era complicado, e meu pai acabou que, para estudar, eu te empresto o carro. Então ele me emprestava o carro, a gente deixava ali no estacionamento, fica em um local aqui que é esqueci o nome, cara, Parque da Cidade? Parque da Cidade. Pô, Parque da Cidade aqui. Parque da Cidade, então tinha ali um estacionamento, a gente caminhava um pouquinho e chegava num cursinho que era muito grande, porque na época, praticamente aqui em Brasília, era um cursinho que dominava. Então, entrei lá naquele cursinho, uma aula à noite, eu tinha mais de 30 salas, sendo que algumas salas tinham 300 pessoas, então ali para mim era um mundo, cara, era um mundo ali, era algo, eu fiquei ali até um pouco preocupado, tudo, mas entrei na sala, sentei na cadeira, e na época eles davam umas apostilas, né? E assim, a gente ganhava várias apostilas, porque era uma apostila para cada matéria. Até que um professor lá, presencial, chegou lá na sala e começou a dar aula, né? Eu não entrei para nenhum concurso específico, então meu primeiro cursinho, minha primeira fonte de estudo, eu sempre gostei muito de estudar a base. Então assim, meu pai falava isso, pega a base. Então o que eu fiz? Antes de focar em um concurso, eu estudei num concurso que era, sei lá o nome, mas era preparatório para todos os concursos. Então, dava as principais matérias, né, que ainda naquela época, mais ou menos as de hoje, né, português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, umas 4, 5 matérias. E sentei lá e comecei a estudar. Não me recordo a aula que era, mas o que eu me recordo é que foi um momento de grande emoção, porque parecia que ali naquele momento eu estava dando início para algo que realmente ia ser um sonho na minha vida, assim, conquistar um cargo público e a partir daí poder ter uma família e conseguir, né, receber. Naquela época, na verdade, eu queria ter um dinheiro aí para poder fazer as coisas que eu gostaria.
primeiro concurso que eu passei não foi, obviamente, o primeiro concurso que eu fiz. Raros casos a gente vê, né, as pessoas passando aí no primeiro concurso, até tem, mas normalmente você reprova e comigo não foi diferente. Fiz alguns concursos, até que uma vez abri um edital para a Secretaria de Educação do GDF e tinha 2 cargos. Tinha um cargo de monitor, os 2 eram de técnico de gestão educacional, mas tinha 2 especialidades. Um era para monitor e o outro era para a área administrativa. E eu falei, vou fazer os 2. Na época eu estava assim, realmente fazendo tudo que era concurso que aparecia, eu estudei aquelas matérias básicas, né? E depois eu comecei a direcionar. E a verdade é que eu queria passar logo em um concurso para pagar o resto da minha faculdade, né? Meu pai estava pagando ali e ele não ficava reclamando, mas chega uma hora que a gente quer contribuir, né? E beleza, aí saiu esses 2 concursos, fui fazer a prova. Foram 2 provas complicadas, porque eu tinha um irmão muito pequeno na época, e esse meu irmão foi pra minha cama nessa madrugada. Eu lembro assim, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu deitei, 11 horas, mais ou menos ali para deitar, e esse meu irmãozinho, que na época tinha, não sei agora, 3, 4 anos, deitou lá comigo. E não sei o que foi naquela noite que ele começou a chutar, a se mexer, e eu sempre fui um cara que dormia rápido, mas devia ser ali entre 2, 3 da manhã, eu não estava conseguindo dormir. Eu nem olhei naquela época o celular, o relógio, porque eu falei, cara, se eu olhar agora o horário eu vou ficar desesperado, porque 6 horas eu tenho que acordar. O fato é que eu dormi muito mal aquela noite, muito mal, e eu cheguei na prova de manhã acabado. Tanto é que quando eu cheguei na prova, eu falei, cara, eu preciso de fazer essa prova o mais rápido possível, porque lembra que eu falei que eram 2 cargos, né? Porque à tarde tem outra prova, então eu quero fazer essa prova rápido, para eu chegar em casa, dormir um pouco e à tarde fazer outra prova. E pronto, realmente foi uma das provas que eu fiz mais rápido na minha vida. Assim, em toda a minha trajetória de concurso, quase sempre eu saí com a prova. Acho que para dizer que praticamente sempre, talvez essas foram as únicas provas. E eu fiz uma prova ali de manhã muito rápido para o cargo de monitor, fui para casa, dei uma dormida, mas como essa tensão de prova é muito grande, eu voltei à tarde para a prova ainda bem cansado. E eu falei assim, acho que eu não vou passar nessa prova. E foi a prova, essa eu lembro, foi a prova mais rápida que eu fiz da parte da tarde na minha vida. Eu demorei ali em torno de 1h10 a 1h30, porque a gente não sabe ao certo, era uma prova do CESP, né? Ia tirando ali o tempo. Então eu sei que deu entre 1h10 e 1h30. Eu sei que saí muito rápido, eu fui o segundo da sala a sair. E eu falei, não dá, realmente eu não vou passar, foram péssimas provas. Mas eu fiz sem nenhuma pressão aquela prova da tarde, porque eu já estava tão cansado que realmente eu fiz. E o resultado acabou que saiu e eu fui aprovado nos 2 concursos desse aí. Foram minhas primeiras 2 nomeações. Inclusive da área administrativa, se eu não me engano, eu fiquei em coisa de 18º lugar, foi bem melhor. O de monitor eu fiquei fora das vagas, mas fui chamado na primeira nomeação. E o da área administrativa eu acabei passando ali bem nas vagas, tranquilo. E fui chamado nos 2. Acabei escolhendo o de monitor, porque na época, como eu tinha dito, eu fazia faculdade ali de Direito no CEUP. E o de monitor, a gente trabalhava ou em escolas com crianças com deficiência ou em escola de crianças pequenas. Na verdade é uma creche, né? E eu falei, você é monitor e tal, é bom que eu ajudo ali umas crianças e tal, eu gosto de crianças. E ainda vou trabalhar ali perto do CEUB. Beleza, primeiro dia de trabalho. Na verdade, a gente teve 2 semanas de adaptação, uma espécie de curso de formação, que não era um curso de formação, era só uma adaptação. Mas o primeiro dia de trabalho, que foi já na 3ª semana, eu me deparei com uma creche. Realmente era uma creche, a gente ficou ali com crianças. A turma que eu peguei era de 6 meses a 1 ano e meio. Então você pensa eu, que nunca fui pai, não sabia nada de criança e a gente não teve uma preparação adequada, me deparei ali com aquelas crianças. Eu fiquei ali quase doido, ali minha namorada na época, que depois virou minha esposa, eu falei, eu não tô aguentando aqui, eu não tô aguentando. E realmente, mas foi um período de grande aprendizado. Só que eu queria mais, né? Eu sabia que na época ia ter ali outros concursos, eu já tinha feito, eu fiz o concurso do GDF, e depois, antes do concurso do GDF, eu já tinha feito um concurso do TST, que eu estava ali na lista, né? Mas como eu não estava sendo chamado, foi por isso que eu continuei e fiz o concurso do GDF. Mas o fato é que o concurso do TST estava se aproximando. E eu queria passar em outros concursos maiores. Então, quando ficou muito perto da minha nomeação no TST, eu pedi a exoneração do colégio, porque eu não estava conseguindo conciliar o colégio, o trabalho no colégio com a faculdade. Então eu saí do colégio no final e, graças a Deus, poucos meses depois eu fui nomeado ali
no TST. E eu falo que ali no TST, eu realmente, por ficar vários anos da minha vida, ali eu aprendi a ser servidor público. Eu estudava Direito, mas caí na área administrativa. Só que no TST você tem uma grande oportunidade de trabalhar na área jurídica, que é do Direito. Então, logo depois de um tempo, eu caí em um gabinete de ministro. Eu bati lá na porta, né? Eu lembro que eu queria ir para o gabinete de ministro, não fui. Aí bati na porta ali do chefe de gabinete, falei, lá no TST é muito comum. Falei, me apresentei e falei, se tiver uma oportunidade, eu queria trabalhar na área fim, queria trabalhar fazendo minutas de voto, né? Que é isso que a gente fazia nos gabinetes. Ele falou, cara, talvez vai ter uma vaga aqui e tudo e tal, e aí eu te ligo se tiver. E o fato é que apareceu essa vaga depois e eu fiquei ali nesse gabinete por vários anos, né? Eu comecei no gabinete até do ministro Milton, que depois veio a falecer, mas foi algo ali muito bom, porque eu nunca tive um impacto com a área jurídica e ali foi realmente um grande aprendizado. E o ministro Milton, né? O ministro Milton era um excelente ministro. Depois ele veio aposentar tudo e depois veio a falecer, mas foi realmente um grande aprendizado. Só que naquele gabinete ali, trabalhando com o processo, eu falei, cara, o meu sonho, né, relembrando meu pai lá, era trabalhar no Legislativo, por diversos motivos. Então, eu queria trabalhar muito no Legislativo, eu queria ser servidor ou da Câmara ou do Senado, porque meu pai era servidor do Senado. E comecei tinha rumores, né, que o concurso da Câmara ia sair, e dentro desses rumores, tinha muito rumor do cargo de policial legislativo que ele ia sair. Só que assim, o cargo de policial legislativo não era um cargo que brilhava aos meus olhos. Por mais que meu pai já foi também policial legislativo e tal, mas não era o cargo que ele era na época, tinha passado para outro cargo, mas não brilhava aos meus olhos porque eu falava assim, não, eu sou mais da área jurídica, eu não sou tão operacional assim, então acho que não é o cargo ali que encaixaria comigo. E o meu irmão, que é um cara violento demais no concurso, ele falou assim, cara, você não sabe, meu irmão é sempre o cara batidão, assim, não, né, é assim ou não é assim? Ele chegou, você está enganado. Eu tenho um amigo que ele é policial legislativo e, cara, lá o salário é muito bom, e realmente é muito bom, você tem área para todo mundo. Você quer ser da área administrativa? Você vai ser da área administrativa. Você quer ser mais operacional? Lá tem área para ser operacional. Então tem para todo mundo. Eu falei, não é, cara, não é. E o fato é que eu comecei a cogitar, estudar. E aí passou um tempo, eu comecei a estudar para policial legislativo. Nesse meio tempo, falaram que ia sair o concurso da área administrativa. Aí eu migrei alguns meses para a área administrativa. Inclusive, esse concurso da área administrativa não saiu até hoje. Até hoje, cara. Eu migrei. E depois meu irmão falou, cara, esse da área administrativa aí não é tão bom quanto o de policial, mesmo que saia os dois, o policial é melhor, meu irmão falava. Eu falei, bicho, quer saber, eu vou voltar lá para de policial. E eu comecei a estudar efetivamente para esse concurso da área de policial. Foi aí que começou os meus estudos aí para o concurso de policial legislativo. A preparação para a Polícia Legislativa, eu falo que ela foi difícil, porque talvez o que acontece atualmente com várias pessoas que estão estudando. O concurso do Senado é um concurso ou da Câmara, né, no caso, é um concurso que não sai sempre, então, mas ele ao mesmo tempo ele pode sair de uma hora para outra. Então, toda hora ele estava para sair, só que não saía. Então foi difícil manter a consistência no estudo. Mas eu falei assim, eu quero esse concurso, então eu preciso manter a consistência, porque quando ele sai de uma hora para outra, eu tenho que estar firme ali para estudar. E assim, graças a Deus essa é a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida, de fazer uma preparação forte antes do edital. E por que isso? Porque no dia que o edital saiu, minha filha tinha 15 dias de vida. Então você pensa assim, quem tem filho sabe da dificuldade que é estudar com um recém-nascido em casa, por um motivo muito óbvio, né? Recém-nascido ele acorda muito de madrugada, então você tem as dificuldades normais. E no caso minha esposa também, ela teve uma dificuldade na amamentação. Então a gente tinha duas dificuldades,
Primeiro, eu tinha minha jornada no TST normal, eu tinha que estar trabalhando, então não tinha o dia todo para estudar. Mas além disso, de manhã a gente teve muito tratamento nessa parte da amamentação, porque minha filha, o normal é um recém-nascido ganhar peso no início, minha filha estava perdendo, então a gente teve todo esse cuidado. O que aconteceu comigo? Eu não tinha muito tempo para estudar. E se não fosse a minha preparação pré-edital, eu não ia conseguir ter estudado direito. E graças a essa preparação, quando o edital saiu, eu estava ali realmente bem para chegar na prova. Foi difícil? Foi. Mas foi fundamental essa preparação. Por isso que, assim, é o que eu sempre falo. Uma pessoa que quer passar em um concurso, ela tem que um concurso ali que ela definiu o que ela quer, ela tem que se preparar o máximo possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando o edital saiu. Se não fosse essa preparação pré-edital, assim, como a gente nunca sabe 100% de certeza, mas quase certo de eu não conseguir, porque tinha dias que eu estava usando muito pouco, por mais que minha esposa estivesse ajudando. E o fato é que eu fiz essa preparação pós-edital, assim, da melhor forma que eu consegui, ajudando minha esposa também no que precisava, trabalhando, enfim, consegui tirar uns dias de férias e, graças a Deus, tive um bom resultado, né? Consegui a aprovação no concurso. Só que aí veio outra batalha. Eu sempre fui uma pessoa muito boa em prova, tive muitos bons resultados em prova objetiva e nunca fui dos melhores na discursiva. E eu fiz uma tacada errada no concurso. Meu irmão, que estudou comigo para o concurso, ele falava assim, cara, redação vai cair um tema da segurança pública. Então você vai conseguir ali e tal, não precisa se preocupar muito. E eu falei, beleza, então redação não precisa de uma preparação tão grande. E o que aconteceu? No dia da prova, esse dia eu lembro exatamente hoje, como se fosse hoje, assim. Eu entrei na minha sala, sentei ali no canto direito, mais ou menos ali na metade ali das cadeiras, e o examinador deu a prova. Quando eu abri a prova, normal, sempre gosto de folhear. E uma das coisas que eu faço primeiro na prova é olhar o tema da redação. E quando eu vi o tema da redação, eu achei que ia cair, eu achava que o tema da redação ia ser como combater a criminalidade no Brasil, como manter a segurança, enfim, qualquer desses temas que a gente consegue mais ou menos escrever. Não li sobre atualidades, podia cair qualquer tema sobre atualidades. Eu só vi uns videozinhos, a minha preparação de redação, como meu irmão era muito bom em redação, foi o que ele falava. Ele falava, vê esse videozinho aqui, eu via, vê esse aqui, eu via. Então não vi muito sobre atualidades. Quando eu abri a redação, ficou famosa esse tema, que é um tema lá sobre a Ucrânia, sobre a Crimeia, e eu falei, cara, ferrou. Eu estava tão mal no tema que eu cheguei a olhar a capa da prova, eu fechei a capa, e fui ver se estava escrito lá, policial legislativo. Eu falei, não, bicho, deve ser consultor de alguma coisa, deve ser consultor lá da área econômica. Porque eu falei, ó, examinador, tá errado, vocês deram... Mas não, quando eu vi policial legislativo. Eu falei, bicho, agora ferrou. Pedi no primeiro momento para ir beber uma água e ir no banheiro, porque eu falei, o que eu vou fazer nessa prova? E eu voltei para a prova e falei assim, cara, eu acho que eu rodei na redação, mas eu vou dar o meu melhor aqui, e vou fazer essa prova. Fiz a prova, tal, caiu isso aí. Quando saiu o resultado das pessoas, olha que interessante isso, das pessoas que foram aprovadas, porque assim, eram 400 e poucas redações, um terço rodou, assim, um terço saiu. Das pessoas que foram aprovadas na redação, eu tive a segunda menor nota. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei muito bem no objetivo, o suficiente para eu passar ali entre as vagas, só que com a redação eu caí muito, que é a posição bem lá embaixo, 113, né, a classificação. E aí, eram 60 e poucas vagas, eu fiquei feliz porque eu achei que ia ser reprovado na redação, mas eu fiquei triste porque eu sabia que se eu tivesse tirado um pouquinho mais ali na redação, eu teria ficado nas vagas. Mas assim, eu tirei essa nota na redação, graças a Deus, meu irmão falou para ver 2 videozinhos. Esse videozinho de 5 minutos me lembrou uma informação que me deu a nota mínima ali e pronto, passei. E aí começou uma batalha, né? Porque a gente sabe que o concurso chama muito mais do que as vagas, mas ao mesmo tempo a gente não tem a certeza. E aí aconteceu deles irem nomeando, até que chegou no último ano do concurso prorrogado, tá? 2 mais 2 já estava no último ano do quarto ano. E, cara, chegou lá, né, faltando ali 6 meses, 5 meses, 4 meses, faltando um mês. E aí você sabe que vai ser uma nomeação, alguém fala, no outro dia acabou tudo, é uma casa política. E esse dia foi um dia muito marcante. Um dia antes, né, era uma quinta-feira, eu tinha um caderninho, eu escrevi nesse caderninho, eu falei, cara,
Eu escrevi uma meditação ali que eu falava como foi minha trajetória e como seria bom se eu fosse nomeado e tudo. Isso era quinta-noite, fechei o caderno, fui dormir e na sexta foi o dia de muita expectativa. Por que a sexta foi? Porque na segunda o concurso vencia, na segunda era dia 2 de julho, acho que era isso, se não me engano, era o último dia. Então, para sair a nomeação, tinha que sair na sexta e até a gente não sabia. E ligamos lá, né, no RH, falaram que o presidente ia nomear, E mais ou menos ele, por volta de 4 horas da tarde, a moça do RH, quase 5 horas, meu coração, cara, tremendo ali, eu tava realmente, né, muito nervoso, porque era um sonho aquilo, era ser servidor do Legislativo, era um sonho. E a moça falou, ó, qual que é o seu nome? Não, meu nome é Thiago Luiz, tal. Ela falou, ó, fica tranquilo, que acabou de sair a nomeação e seu nome tá lá. Eu fiquei, cara, feliz demais, assim, eu literalmente chorei, eu liguei pra minha esposa, falei, amor, saiu, porque aqui eu tô contando, né, essa história em poucos minutos, mas você pensa que são 4 anos, você pensa que você ter quase saído por não ter se preparado corretamente ali na redação, e ela falou, seu nome tá aqui. E eu emocionado, eu falei, amor, saiu. Só que, como o concurso venceu segunda, eu peguei o carro e fui lá na Câmara. A gente foi, e não foi só eu, a gente foi eu e mais 3 amigos, a gente foi lá na moça, falei, moça, tá certo, é meu nome mesmo, meu nome é esse certinho, meu CPF é esse. Ela, não, fica tranquila, tá aqui, saiu, seu nome segunda vai ser publicado. E assim, realmente aquele foi um choro assim de emoção, porque é um choro que, né, quem for ver essa entrevista vai falar assim, quando você for aprovado ali no seu primeiro concurso, você vai passar isso. E segunda saiu meu nome no Diário Oficial, né, graças a Deus e tudo, e aquilo lá foi um momento de muita emoção. Contando tudo isso aqui vai passando a história na cabeça, né? Mas o fato é que no dia da minha posse foi muito emocionante, porque a nossa última turma, como demorou muito, né? Não é todo mundo que é nomeado no último dia do concurso, gera uma grande emoção. E naquele dia estava lá meu pai, né? Olhando assim, meu pai, poxa, querendo ou não, assim, meu pai sabia que meu sonho era trabalhar no Legislativo, ele estava lá. Estava meu pai, minha mãe, que foram pessoas que sempre me apoiavam, e também minha esposa e meus 2 filhos, eu já estava com 2 filhos ali na época, então foi uma emoção imensa, foi uma emoção muito grande. Você, depois de um grande período de estudo, um grande esforço, né, conseguir, né, com todo o esforço meu e da minha esposa de me ajudar com minha filha recém-nascida, todas as dificuldades, né, que a gente estava com as finanças ali muito apertadas. Então, aquele dia da posse foi um dia muito marcante para a gente. Realmente foi algo que não dá para esquecer. O diretor-geral da Câmara, o diretor da Polícia falando ali para a gente. Então, foi algo ali que foi uma concretização de um sonho. Foi algo ali muito especial mesmo. E depois disso, passou ali a posse e começou o primeiro dia de curso. Qual minha atenção ali? Cara, primeiro dia de curso, meu irmão falava que não precisava de ser tão operacional e tal. E, pô, será que é mesmo? E vai que eu era mais operacional do que eu achava, né? E ali foram minhas primeiras surpresas, né? Porque realmente eu comecei a gostar de algumas áreas que sequer eu sabia. Então, na minha cabeça, eu falei, vou ser policial legislativo na área meio ali, eu vou trabalhar ali na área administrativa, cara, ou na área jurídica e tudo. E comecei a fazer o curso e gostar de muitas coisas. Algumas tensões, né, que eu tinha, eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia do curso de tiro, cara, eu nunca tinha manuseado uma arma. E quando eu cheguei ali perto de uma arma, eu falei, caramba, não tá muito legal isso, tô meio tenso. Até que a gente começa a usar e vê que é uma coisa bem simples, só basta um pouquinho de prática, né? Então, tinha todos os tipos de treinamento, defesa pessoal, tinha um treinamento de inteligência, tinha aqueles diversos cursos que nada mais é do que diversos setores. E aí a gente vê um detalhe da Polícia Legislativa, que realmente é um mundo de áreas dentro de um concurso. Tem a área administrativa, tem a área da inteligência, tem a área mais operacional, tem cursos, se você quiser fazer, realmente é um mundo. Então, aquele curso foi me mostrando ali cada um daqueles pontos. Isso aí foi muito, muito interessante. Hoje, já faz aí 3 anos e 7 meses que eu estou na Polícia Legislativa, e o que eu posso dizer é que
eu gosto muito de ser policial legislativo. Gosto muito. Por quê? Primeiro porque o setor que eu estou eu gosto muito, mas a polícia legislativa ela te possibilita você mudar de setor conforme, claro, vai depender também da necessidade do órgão, mas às vezes um amigo, um colega quer ir para um setor e você para outro, você consegue acabar indo. Eu mesmo já estou no meu segundo setor e eu estou bastante realizado. Eu tive a oportunidade de ir para a área jurídica, mas não quis ir para a área jurídica, fui mais para uma área PIM e estou bastante realizado. Estou tão realizado que quando eu entrei na Polícia Legislativa eu falava assim, não, eu vou entrar, mas eu quero prestar outros concursos, porque eu vou talvez estudar para a área jurídica ou para consultor e tal. E depois eu desisti dessa ideia. Eu realmente, eu tô lá, vou, assim, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o que eu posso dizer é que hoje não penso em fazer outro concurso, por diversas razões. O horário é muito bom, o tipo de trabalho é muito bom e também o salário é muito bom, não dá para negar, né? O salário ajudou bastante. Então, assim, hoje eu estou bem realizado lá na polícia. Quando eu entrei na Polícia Legislativa, eu falei, cara, agora eu acho que chegou a hora de poder contribuir com outras pessoas, não ficar aquilo guardado só para mim. E aí eu comecei a fazer um Instagram lá de concurso, comecei a postar algumas coisas e tal, e começaram a aparecer várias pessoas e tal, pedindo dicas. Eu falei, pô, isso aqui realmente é legal, isso aqui é algo que eu quero me debruçar e gastar tempo. Depois tive a oportunidade de entrar na Enapol, e ali entrando na Enapol foi realmente uma concretização de algo que eu já gostava. Por quê? Porque a Enapol conseguia me trazer mais alunos, então eu conseguia ajudar muito mais pessoas. Então começaram a vir ali os primeiros alunos ali de coach, e você poder ajudar ali no 1 a 1, você poder ver aquela dificuldade da pessoa e naquela dificuldade você transformar numa potência, aquilo era muito gratificante. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu tive que aprender a estudar. Tem algumas pessoas que às vezes têm mais facilidade e tudo, mas eu não passei em faculdade pública fácil, eu não tive as primeiras colocações fáceis, então eu realmente tive que aprender a estudar. Então eu conhecia muito bem as dificuldades de um aluno normal. Por quê? Porque eu tive aquelas dificuldades. Então no coach, e principalmente na Enapol, com essa possibilidade de atingir mais alunos, eu conseguia ver uma dificuldade de um aluno e falar, cara, tenta isso aqui, tenta esse caminho, porque esse caminho aqui, ó, isso aqui eu já fiz, cara, não faz isso aqui tá errado. Ou isso aqui, cara, isso aqui é muito bom, potencializa isso. Então é muito bom você ver uma pessoa que tem dificuldade, ou ver uma pessoa que, não é que ela tem dificuldade, mas que eu também tive casos desse, pessoa que está ali na beira ali para passar, e você faz um ajuste, e com aquele ajuste aquela pessoa consegue dar um up ali, consegue melhorar tanto nos estudos, e você vê ela tendo resultado. Então assim, se é muito bom a gente ver o resultado com a gente, é tão bom quanto, não vou dizer que é melhor que a gente fica feliz de ter os nossos resultados, mas é tão bom quanto você ver uma outra pessoa que você pode ajudar e essa pessoa ter resultado concreto na vida dela. Isso aí também é uma grande realização de um sonho. Eu acho que o futuro agora é conseguir ajudar o maior número de pessoas possível. Uma vez que eu não estou estudando mais para nenhum concurso específico no momento, então meu objetivo é aprender técnica de estudo, aquilo que eu já sei e outras, né, que a gente pode estar sempre aprendendo. E mais do que isso, é levar isso para a vida do máximo de pessoas, para que elas também consigam estudar e passar no concurso que elas querem. Então meu objetivo agora que eu posso dizer é conseguir partilhar o meu conhecimento com o maior número de pessoas possível. Então, gratidão, eu tenho muito gratidão a Deus, assim, porque eu acho que Ele sempre me acompanhou e me ajudou. Então, por muitas vezes, no momento de tristeza, no momento de cansaço, no momento ali quase que você pensa em abandonar, eu tive muita ajuda, assim, acredito em Deus. E aqui na Terra tem algumas pessoas que foram essenciais, que talvez sem essas pessoas, talvez não, com certeza sem essas pessoas, dificilmente eu teria conseguido esses resultados, que foi meu pai e minha mãe, né? Meu pai é porque ele trabalhava e falava mais de concurso, mas no apoio, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas fundamentais, assim, que me ajudaram bastante, que conseguiam me fazer olhar para frente ali, mesmo em momentos que eu não estava mais acreditando. E durante a minha trajetória de estudo, boa parte dela eu já estava casado, foi também a minha esposa. Sem a minha esposa, a Juliana, eu realmente não teria conseguido. Se não fosse o apoio dela,
se não fosse várias noites mal dormidas dela, ou vários dias que eu não pude ajudar em nada na casa, ou até de não poder ir para algum evento de determinado familiar porque eu precisava de estudar. E ela sempre foi esse braço muito forte que estava me ajudando. E também ali, não na ajuda, mas de você olhar e você querer dar melhor, foi meus filhos, né? Quando eu já tinha filhos, é um potencializador. Eu olhava para eles e falava, cara, eu tenho que dar meu melhor porque não tem outra opção, então eu tenho que dar meu melhor. Então olhar para eles e querer ser melhor por eles também foi algo que foi uma força muito grande. E também tem outra pessoa que eu não podia deixar de falar, que foi meu irmão. Meu irmão, a gente sempre teve aquela história de irmão normal. Meu irmão é 2 anos mais novo que eu, embora eu sempre falo que ele tem cara de mais velho. Mas o meu irmão, ele é um cara que a gente brigava e era amigo, brigava e era amigo. E no mundo dos concursos, ele me ajudou muito, porque eu ajudei ele muito. Ele fala que sem a minha... Eu sempre fui o cara mais estudioso e ele sempre foi o cara que pegava mais fácil. Então ele falou que precisava desse cara do empurrão, sempre ajudei muito ele. E ele sempre me ajudou, porque como ele tinha bons resultados estudando menos, ele me acabava me puxando. E assim, a determinação dele, né, de falar estuda para isso, estuda para aquilo. E como ele falou para estudar para policial legislativo, eu não teria estudado provavelmente se não fosse ele falar. Então assim, sou muito grato ao meu irmão de ter ali falado, cara, estuda para isso aqui. E muito grato também às dicas de concurso que ele me dava e me ajudava. É fácil dizer agora que eu estou num bom cargo e falar assim, ó, vale a pena, porque quando a gente está vendo parte do fim, né, porque o fim não é, porque tem muita coisa para conquistar, mas quando está vendo ali parte de uma realização, parece que foi fácil. Só que antes de chegar do Thiago que está aqui sentado, falando como foi minha trajetória, eu passei muitos momentos ali chorando na minha cama, ou estudando várias horas da madrugada, ou acordando mais cedo para estudar, enfim. Aquele Thiago que passou pelas dificuldades comuns, passou pelas dificuldades de qualquer concurseiro. Então, eu queria muito que quem ouvisse o que eu estou falando, olhasse e falasse assim, ó, vale a pena, tenta olhar o fim, vale a pena, porque quando eu conquistar, quando eu chegar, né, conquistar o cargo que eu quero, quando eu poder dar uma condição de vida melhor para minha família, fazer algumas coisas que eu quero, isso vale a pena, né? Poder contribuir no órgão, isso vale a pena. Tem uma frase que eu gosto muito, não lembro assim ao certo nem quem falou e nem a frase, mas um homem sem sonhos é um homem sem vida. E eu acho que isso diz muito sobre a gente tem que ter um sonho para a gente conseguir conduzir a nossa vida para conquistar aquele sonho. Então, você tem que ter um sonho, eu quero conquistar isso, eu quero alcançar aquele concurso. Por quê? Porque na hora que a dificuldade vier, na hora que você não souber muito fazer, na hora que você quiser desistir, na hora que você quiser abandonar, você vai falar, não, cara, eu preciso, né, eu tenho aquele sonho. E aquele sonho eu vou alcançar. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode ser muito difícil. E já vou te revelar, vai ser difícil, porque nenhum bem árduo ali, ele é fácil, nenhum bem tão grande, ele vai ser fácil de conquistar, então vai ser difícil, mas vale a pena. E quando você olhar para aquele sonho na tua dificuldade, quando você quer pensar em desistir, cara, não desiste porque vale a pena, mas lembra sempre do final.